Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 2, a aula 1 e 2, compreendendo o significado de função. Objetivos de aprendizagem: compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e compreender o significado de variável dependente e independente a partir de contextos do cotidiano. Estamos na apostila Aprender Sempre, na página 75. Habilidades: compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas grandezas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Exercício 1. Dados conjuntos A, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Elementos de B, menos 6, menos 3, 0, 2, 4, 8 e 18. Considere a lei de formação a seguir para fazer a relação de A em B e verifique se há uma função. Bom, no caso, ele quer saber se os elementos do A fazem uma função com os elementos de B, dado que a função x e y pertence a por B, sendo que a função é y igual 2x ao quadrado. O que ele quer saber? Se todos os elementos de A fazem uma função com B. Então, os elementos de A são os valores do x e os elementos de B são os valores do y. Eu tenho que substituir os valores de x na minha função e encontrar os valores de y, que é do conjunto B. Então, vamos colocar a função aqui embaixo, que é y igual 2 vezes x ao quadrado. E no lugar do x, eu vou substituir o primeiro por menos 3. Então, vai ficar y igual 2 vezes menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. 2 vezes o 9, 18. O segundo eu vou substituir por menos 2. Substituindo por menos 2, menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes o 2 é 8. Terceiro elemento, menos 1. 2 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes o 2 é 2. Substituindo por 0, fica 2 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. 0 vezes o 2 é 0. E o último por 1, que vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes o 2 é 2. Então, todo x está aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. E os valores do y, que é 18, 8, 2, 0 e 2. Então, no meu conjunto A, vou colocar os valores do conjunto A, que é o menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. E o conjunto do B, menos 6, menos 3, 0, 2, 4, 6 e 8. Quando o x é menos 3, o y é 18. Quando o x é menos 2, o y é 8. Quando o x é menos 1, o y é 2. E todo x igual a 0, o y é 0. E todo x igual a 1, o y é 2. Resumindo, então, f de 1 é uma função, pois todo elemento de A está associado
por meio de um único elemento de B. Então, todo elemento de A tem um elemento em B. A2, dados conjuntos A, menos 2, menos 1, 0 e 1, e o conjunto B, menos 4, menos 2, 2 e 4, considere a lei de formação a seguir para relacionar o conjunto A com o conjunto B e verifique se é uma função. Dado, então, que a função aqui é y igual a 2x. Então, vamos substituir os valores de A, que são os valores do x, para encontrar os valores do y, que é do conjunto B. Vamos colocar aqui, então, é y igual a 2 vezes o x. Primeiro elemento de A é o menos 2, então vamos substituir por menos 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, que é menos 4. Menos 1. 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Vamos substituir por 0. 2 vezes o 0, que é igual a 0. Substituir por 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, todo x tem um elemento de y. Vamos ver se tem mesmo. Então, vamos colocar os elementos de A e os elementos de B. Quando o x vale menos 2, o y vale menos 4. Então, quando o x vale menos 2, o y vale menos 4. Quando o x vale menos 1, o y vale menos 2. Menos 1 com menos 2. Quando o x for 0, o y é 0. Ó, 0, então não tem o 0. Então, podemos verificar que também não é uma função. E todo elemento do x, 1, o y é 2. Então, o que podemos observar? Que não temos um elemento x do conjunto A compatível com B. Então, F1 não é uma função, pois existe elemento de A que não está associado por meio de um elemento de B. Então, não é função. Uma motocicleta percorre uma rodovia com velocidade constante de 100 km por hora durante 15 minutos a partir das 20 horas. O quadro a seguir descreve a correspondência entre o tempo e a sua velocidade. O tempo, às 20 horas, estava com uma velocidade de 100 km por hora. Às 20 horas e 4 minutos, estava com uma velocidade de 100 km por hora. Às 20 horas e 8 minutos, estava com uma velocidade de 100 km por hora. 20 horas e 12 minutos, 100 km por hora. 20 horas e 16 minutos, 100 km por hora. Então, vamos dizer que aqui é os valores do x e aqui é os valores do meu y. A relação entre a velocidade e o tempo mostrada na tabela é ou não uma função? Justifique sua resposta. Bom, o que a gente pode observar? Que todo valor do x é o quê? É diferente. E todos os valores do y são iguais. Então, portanto, não é uma função, pois a mesma velocidade corresponde a vários tempos. 4. O quadro a seguir estabelece a relação do preço dos quilogramas do álcool em gel comprados com o preço a pagar por eles. Então, ó, o quilo do álcool em gel e o preço a pagar por ele. Então, 1 quilo eu pago R$ 22,80. 2 quilos, R$ 45,60. 3 quilos, R$ 68,40. 4 quilos, R$ 91,20. A relação entre o preço dos quilogramas do álcool em gel comprados com o preço a pagar é ou não é uma função? Justifique uma resposta. Será que o quilograma do álcool em gel e o preço a ser pago
existe uma função? Sim, é uma função. Observa-se uma relação entre a quantidade de quilogramas do álcool em gel e o preço a pagar. O que a gente pode observar? Que 1 quilo é R$ 22,80. 2 quilos é o dobro. Então, existe uma relação de função. O que é dado em função do quê? O que a gente pode observar? Que o preço a pagar, o preço a pagar é dado em função da quantidade do quilos do álcool. Então, eu preciso da quantidade do quilos do álcool para saber quanto que eu vou pagar de comprado. C. Qual é a variável dependente? Qual é a variável que eu dependo dela para ser pago? É o preço a pagar. O preço a pagar é a variável dependente. Ela depende do quê? E qual é a variável independente? A variável independente é a quantidade de quilogramas. Então, a quantidade de quilogramas é eu que vou ditar na minha atividade. E o preço a pagar depende da quantidade de quilogramas do álcool em gel. E qual a expressão matemática da função que associa o preço do quilograma do álcool em gel ao preço a pagar? Então, a gente precisa de uma fórmula para descobrir quanto que eu vou pagar nesse álcool em gel. A fórmula é: o preço é igual a 22,80 vezes o x. O x é a quantidade de quilogramas do álcool em gel. E eu multiplico pelo valor único de 22,80, que é 1 quilo de álcool, é 22,80. F. Uma caixa contém 8 quilos de álcool em gel. Qual é o valor a pagar por uma caixa? Então, eu tenho que pegar a minha fórmula e substituir por 8 o quilo do gel. Então, vai ficar 22,80 vezes o 8, então eu vou pagar 182,40. Quantas caixas de álcool em gel podem ser compradas com 547 em 20? Bom, então, 22,80 x é igual a 547,20. O 22,80 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu vou conseguir comprar 24. 5. Dado o quadrilátero a seguir, responda as questões seguintes. Então, eu tenho um quadrilátero, onde eu tenho um comprimento de x e uma altura de 6 metros. A. Qual é a lei de formação que expressa o perímetro desse retângulo? O perímetro sabemos que é a soma de todos os lados. Se aqui é x, aqui também vai ser x. Se aqui é 6 metros, aqui também vai ser 6 metros. Então, vou somar os 4 lados. Então, vou somar 6 mais 6 mais x mais x. X mais x é 2x. E 6 mais 6 é 12. Então, dado isso daqui, a função fica f de x igual 2x mais 12. B. Sobre o significado do perímetro. O que é dado em função do quê? O que eu preciso no meu retângulo para calcular o seu perímetro? O perímetro é dado em função da medida dos lados do meu quadrilátero. Então, para eu medir o perímetro, eu preciso do lado do meu quadrilátero. C. Qual é a variável dependente? O que se depende no meu quadrilátero para achar o perímetro? O perímetro. O perímetro é a variável que depende de alguma coisa. E qual que é a variável que não depende de ninguém? É o independente. É quem? O lado. Porque o perímetro depende do lado do meu quadrilátero. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.